Boa tarde. Que bom ter todos vocês aqui, né? O clima hoje ajudou a gente poder sair com mais tranquilidade, né? E sejam bem-vindos à nossa casa, nosso Centro Espírita Irmão Erasto. Esse local que nos acolhe, nos ilumina, esse local onde a gente se recarrega na fé, no amor, certo? E rogamos aqui a espiritualidade, as boas vibrações do nosso encontro de hoje. Na nossa conversa de hoje, ela será pautada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, do item 6, que é necessidade da caridade. E aqui hoje nós falamos de conversa e não palestra, que esses dias um amigo veio aqui fazer uma palestra e ele disse assim, eu não sou palestrante, eu sou conversante. E eu quero convidar a todos vocês a não jogar conversa fora, e sim conversa para dentro. Essa conversa que a gente conversa com nós mesmos, né? Essa conversa que aos poucos, que a gente vai ouvindo e vai conversando com a gente mesmo, a gente vai se melhorando, vai crescendo, né? Então, hoje nós vamos jogar conversa para dentro. E quando a gente buscou aqui a leitura no Evangelho, com o intuito de estudar, de aprender, o que vem em nossas cabeças, em nossa mente, quando a gente vai estudar, são muitas perguntas e às vezes poucas respostas. E aí, temos aqui algumas perguntas. Você já ajudou alguém, quer seja materialmente ou emocionalmente? Você já doou algum bem, quer seja algum material pequeno ou um material grande? Você já estendeu o seu ombro para alguém? Você já emprestou o seu ouvido para alguém? Você já ajudou a curar alguém? Dando algum remédio, fazendo algum curativo, orientando na doença? Você já se calou para evitar uma discussão desnecessária? Você já fez alguma prece por alguém? E o que significa fazer essas ações em nossas vidas? Vamos pensar, né? No livro As Cartas de Paulo, de Haroldo Dutra, que é esse aqui, né? Ele faz comentários e interpretações sobre alguns trechos das Cartas de Paulo, que Haroldo Dutra Dias, ele mesmo fez a tradução do grego para a nossa língua portuguesa. Nesse livro que utilizamos de estudo, nós vamos trabalhar o texto que se chama aqui no livro Os Atributos do Amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema se chama Necessidade da Caridade. E nesses dois textos, fala da primeira epístola dos Coríntios, ou seja, a primeira carta aos Coríntios. E no livro do Haroldo, ele se refere com a palavra amor. E no Evangelho, se refere à palavra caridade. Vamos aqui para a leitura do item da necessidade da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tinha.
E ainda que eu tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada servirá. Falar de amor é falar de caridade, e falar de caridade é falar de amor. É um convite para a gente ficar fazendo essa permuta nos nossos sentimentos e principalmente nas nossas ações. Ainda é um pouco distante compreender ao máximo o que a caridade tem de potencial para mudar em nossas vidas. Mas estamos no caminho. Jesus Cristo nos fez entender o que é receber o amor e nos deixou um legado de aprender, entender, sentir e colocar em ação viva seus ensinamentos. Nós nos referimos e aprendemos aqui também com o Haroldo que Jesus Cristo é o Evangelho vivo. E aqui ele nos fala assim: Jesus é o Evangelho vivo, uma mensagem exemplificada. Caminhou, falou, ouviu, interagiu, auxiliou, orientou, curou, provou a existência do corpo espiritual, da vida após a vida. Jesus não consiste em uma ideia, teoria ou símbolo, ou imagem. Antes, se trata de um espírito imortal que está vivo, atuante e sempre presente. Ou seja, Jesus é o Evangelho vivo, né? Essa personificação que nos deixou esse legado de exemplos. E é nele que a gente busca caminhar, né? Buscando aprender. Ele está lá. Quando eu digo está lá, não é lá no alto, é estar lá em nossos pensamentos e a gente vai buscar transformar esses pensamentos em prática. E aí vamos continuar com as nossas perguntas. Todos nós podemos praticar a caridade? Algo nos impede de praticar a caridade? Será? Todos nós podemos sim praticar a caridade, praticar o amor. Somos uma centelha divina. Uma parte da divindade está aqui, ó, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Somos os seguidores de Jesus, o nosso Evangelho vivo. Existem várias maneiras de praticar a caridade. Essa prática começa de dentro para fora. Algumas vezes a gente até pensa que está fazendo caridade de fora para dentro. Hoje eu vou ali distribuir um alimento, né? E aí a gente está achando que está distribuindo de fora. Estou pegando um alimento e estou entregando. Só que antes da gente chegar lá naquele local para distribuir o alimento, nós pensamos, quero ajudar, quero fazer algo que possa beneficiar alguém. Então, o alimento material, antes de sair, saiu o sentimento, a vontade. Então, quando a gente fala de começar de dentro para fora, começa com os bons pensamentos, a vontade de mudar algo dentro de nós, com a vontade de amar a quem precisa.
E até já fazemos alguns ensaios quando somos mães, pais, avós, tios, tias. Amamos nossos familiares com muito zelo. Chamamos de ensaio, porque a gente ainda está experimentando esse amor que a gente já acha grande quando a gente ama um familiar. E esse mesmo zelo, esse mesmo amor que a gente tem pelos nossos familiares, é o que Jesus busca nos ensinar, que esse amor seja por todos. Ah, Roberta, mas não dá. Como é que eu vou amar o meu vizinho igual como eu amo o meu filho? Ah, tu tá falando bobeira, Roberta. Não pode? Lembrando, então, do nosso evangelho vivo, Jesus, né? Jesus amou, respeitou. Então, quando a gente fala de amarmos uns aos outros, de igualdade, é buscando ter o respeito, é buscando querer ajudar, querer com que o outro se sinta bem, igual. Mas ele tem que ser mútuo, entendeu? Não adianta só eu amar e eu respeitar e não ter a mesma volta, entendeu? A gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que respeitar uns aos outros. Mas não adianta, às vezes, é uma pessoa, porque a gente ama todo mundo, a gente é todo mundo irmão perante Deus. Tem divergências uns com os outros. Sim. Tem coisas que ela fala que eu não concordo, mas eu amo ela, Jesus Cristo. Não deixei de amar ela, mas eu não sou obrigada a concordar com o que ela, entendeu? Isso. Entendeu? Há divergências. Muito interessante isso que você está nos colocando. E é esse o verdadeiro amor. E aí, quando a gente fala, a gente não tem que concordar, mas a gente tem que respeitar, né? Então, isso é uma forma de amar. Respeitar é forma de amar, né? Não discutir quando não precisa ou quando para evitar uma briga, isso é caridade. Isso é amor, né? E vamos continuar aqui Obrigada. Vamos continuar aqui nas nossas perguntas. E qual é a maior forma de praticar a caridade? Servindo, trabalhando. E qual é a melhor forma de amar? Servindo, amparando. É uma difícil tarefa, né? Mas o mundo em que nós vivemos existem mais necessitados de amor e de caridade do que os acolhedores, né? Mas nós estamos caminhando para que o mundo possa mudar. É difícil essa tarefa de escolher, às vezes, eu quero ser amparado ou eu quero amparar? Eu quero ser ajudado ou eu quero ajudar? Né? Nós oscilamos dos dois lados. Vamos lembrar que nós estamos aqui no planeta Terra, esse planeta escola, que ainda não é perfeito. Então, o nosso aprendizado aqui fica oscilando dentro desses dois lados. Uma hora eu estou ajudando, outra hora eu estou sendo ajudada. E se estamos buscando felicidade, busquemos servir. Só é feliz com o verdadeiro propósito do amor quem serve. E esse servir é do jeito e do tamanho que nós podemos, que nós conseguimos. Mas o servir começa com a vontade lá dentro primeiro. O estudo nos proporcionou examinar que podemos ser dotados. Desculpa, gente. Eu comecei a ler aqui sem informar aqui para vocês.
Eu vou ler agora aqui um pedaço do texto do livro, que ele é tão claro, eu vou falar aqui com outras palavras, é tão legal que merece ser lido. Que Haroldo, ele fala de um jeito que chega até a gente. O estudo nos proporcionou examinar que podemos ser dotados de inteligência brilhante, de exímia oratória, de recursos financeiros abundantes, de beleza física extraordinária, de poder e autoridade a decidir a sorte das pessoas que estão sob nosso jugo ou comando. Aprendemos com Paulo, entretanto, que desprovidos de amor, nenhum dom ou domínio garante ascensão espiritual. Poder tem apenas quem ama. O amor é bondoso, é afável, dócil, não é ciumento, não é possessivo. O amor não se vangloria, não é indecoroso. O amor é discreto, sutil e respeitoso. Não busca os seus próprios interesses. Por isso, tem o poder de governar o universo. O amor é pacífico e pacificador. O amor não é conduzido pela raiva, pelo ódio ou pela violência. Antes, age para atender aos interesses de todas as criaturas. O amor não leva em conta o mal, é indulgente, uma vez que não se fixa nos defeitos e nos erros das pessoas, mas é capaz de perceber as qualidades e as boas obras e colocá-las acima dos equívocos. O amor é compatível com a justiça, mas se regozija com a verdade. O amor corrige a injustiça com a verdade e está entre a justiça e a verdade. O amor é paciente, é benevolente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É capaz de se sacrificar e renunciar a tudo pelo bem de um semelhante. O amor é esperançoso. Não desanima, jamais cai prostrado. Quem desanima é o intelecto, que cansa de tanto raciocinar. Porém, o amor é ação. Então, amor e caridade, né? Duas potências, sentimentos e ações. Hoje, o amor e a caridade. A gente vai pensar de uma forma que a gente pode utilizar. Não é mais só palavra. Mas nós vamos utilizar o amor e a caridade nas nossas ações, na nossa caminhada. O amor e aí com a caridade, nós vamos buscar ter a coragem de seguir com a medida do amor vivido por Jesus. Ele nos amou e nos ama, ensinando, acolhendo, tendo paciência, não querendo nada em troca, apenas o nosso crescimento espiritual. Como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Na nossa vivência, na nossa rotina, na nossa casa, no nosso trabalho? Respeitando os nossos irmãos, ficando na torcida do bem pelos nossos familiares, por mais que às vezes seja difícil, seja complicado, mas a gente fica lá no nosso íntimo. Meu irmão, eu quero que você vença, eu quero que você consiga, eu quero que a minha filha, o meu pai, o meu vizinho, consiga alcançar o que deseja para o seu próprio bem.
levantar depois das decepções, afastando os sentimentos de vingança e de mágoa. Esse é difícil da gente fazer no nosso dia a dia, mas se a gente tenta, a gente consegue. E só sabe o que ganha aquele que vai vivenciar, né? E aí Chico Xavier nos fala assim, tente mais um pouquinho, faça de novo, para você ver os bens que isso vai trazer em sua vida. É se doar de coração em nossas orações, né? Aquela oração que é feita com todo amor, com todo zelo, essa oração, essa prece, ela sai iluminando o caminho, tanto de quem ora, como para aquela pessoa que a gente emanou a oração. Sabe, aqui as pessoas mais vividas, mais experientes vão lembrar. Sabe aquela propaganda do Neston? Propaganda do Neston antigamente falava assim, existe 1001 maneiras de preparar Neston. Invente uma. Praticar o amor e a caridade, existem 1000 maneiras que possamos inventar a nossa de praticar o amor e a caridade. Existem algumas vezes momentos mais difíceis, outros momentos mais fáceis da gente praticar. Mas são das pequenas ações que a gente vai conseguir chegar numa grande. Se a gente consegue parar de reclamar porque caiu uma sujeira na frente da minha casa que alguém não prestou atenção ou não foi cuidadoso, a gente já está aí trabalhando a caridade e o amor. E existe um outro exemplo dessa prática mais difícil, a prática da caridade, de perdoar. Então, que possamos começar com as pequenas coisas para a gente chegar numa grande. Que a gente nunca desista de praticar a caridade e o amor. E acredite, o perdão é uma caminhada longa. O perdão é algo que é de mão dupla. Nós estamos aqui falando à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente lembra que a gente está no planeta que não é perfeito. Aí um momento a gente perdoa, no outro momento a gente é perdoado. Mas o perdão é mais para quem dá e não para quem recebe, né? Então, quando a gente perdoa... Eu perdoei. Não tem só uma pessoa, tem mais de uma pessoa que eu perdoei de todo o meu coração. Pronto. Mas eu não recebi o perdão ainda de uma pessoa. Certo. Eu sei que eu não recebi. O problema não é mais meu. O problema é só dela. Isso. Então, se você já está conseguindo perdoar, se já perdoou, é isso que Jesus quer da gente. Como a gente falou, começa de dentro para fora. Então, a nossa caminhada vai fluir por aí. Vamos acreditar que nós somos amparados pela espiritualidade em todos os momentos. Nunca estamos sós, certo? Por isso, vamos sempre buscar o caminho do amor. E aqui, vou finalizando a nossa conversa com o agradecimento da presença de vocês aqui, que com amor e com caridade vem aqui na nossa casa espírita nos escutar, nos dar esse apoio, que possamos retornar aos nossos lares com muita luz, com muito amor. Obrigada.
ela sente, por tudo que esse tempo faz na minha vida, na vida do meu pai. Amém. Obrigada. Muito feliz.